Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e o meu convidado desse bloco é conhecido como Elvis Presley, você acredita? Conhecido assim na sua paróquia, no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. Ele reúne mais de 1.000 fiéis por celebração, além de cantar como seu ídolo. Ele também se aventurou na literatura e está lançando o livro Não Há Mal que Me Possa Vencer. Seja muito bem-vindo, Padre Marcos Roberto Pires, carinhosamente conhecido como Padre Elvis também, né? Carinhosamente conhecido como Padre Elvis. Com muita alegria. Seja bem-vindo. Prazer todo meu. Prazer. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nosso unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Aê! Padre, que prazer ter o senhor aqui, viu? Todo o meu prazer, Márcio. O senhor é conhecido carinhosamente como Padre Elvis devido à sua semelhança, a voz, não é? A forma de se apresentar. Desde quando surgiu esse apelido carinhoso? Sabe, Márcio, na verdade, eu acredito que deve ser desde a época que o Elvis faleceu. Eu me tornei fã do Elvis Presley. Eu nunca neguei que eu sempre curti Elvis Presley como o som, a voz dele. Eu acredito que as pessoas associam mais isso. O padre que gosta do cantor Elvis Presley. Eu acho que é mais essa associação do que qualquer outro tipo de informação, né? Porque como padre eu celebro assim, o meu ministério com muito amor, com muita seriedade. Mas as pessoas que vão pela primeira vez na missa, elas vão muitas vezes com esse, vamos dizer assim, com essa palavra deixada pelo povo. Vamos na missa daquele padre que lembra o Elvis Presley. Mas fica só nessa parte do carinho mesmo, de comparar um pouquinho, talvez por causa do cabelo, que lembra um pouquinho, mas nada mais do que isso. Mas que legal. A sua paróquia, ela está localizada no Butantã? Butantã, ali aqui na capital de São Paulo, na região Lapa. É muito conhecido também como Rio Pequeno ali, né? Butantã, Rio Pequeno, a minha paróquia fica ali, Santíssima Trindade. Há quanto tempo de padre já? 8 anos de 8 padre. anos? 8 anos. Foi ordenado, já foi para lá? Não, eu fui ordenado quando fui ordenado, fiquei como vigário 2 anos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leopoldina. Né? E agora já estou no meu 6º ano, vou fazer 6 anos agora, como pároco da paróquia Santíssima Trindade. 6 anos já lá? 6 anos. Olha, que legal. E já construímos até um templo novo durante esses quase 6 anos. Deus nos deu a graça, porque tem pressa, de construir um templo novo lá. Padre, a gente já se conhecia na época que o senhor ainda não era padre, não é? Tivemos a oportunidade de um encontro, mas para mim o nosso reencontro é uma coisa assim imensamente nova e muito grata. Eu estive aí com o seu CD em mãos
E olha, como eu venho rezando com as músicas que estão ali, eu e a minha esposa, a gente curtindo, e acabamos fazendo assim uma grande propaganda, porque realmente foi uma experiência muito legal para a gente, não é? A música, ela é um ponto forte no seu ministério? É um ponto forte no meu ministério. Eu descobri isso, Márcio, desde a época dos grupos de oração, que Hum, surgiu aqui em São Paulo, e eu também tive a alegria de um dia poder coordenar um grupo de oração na minha uhum, paróquia de origem. Então, a partir daí, eu percebi que o ministério que Deus estava formando na minha vida tinha muito a ver com a música, com louvor, né? Então, depois de padre, depois que eu fui ordenado sacerdote, eu percebi que nas minhas homilias, a música sempre fez muito forte esse papel de preparar a terra do coração do povo, uhum, né? E aí eu fui percebendo que o povo foi também assim participando bastante disso no meu ministério. Padre, canta junto conosco, junto com os ministérios de música, no qual eu sou muito exigente também, com uhum. uma boa música. Então a gente começa a missa com muito louvor, né? E no momento da homilia, eu sempre aterrizo com a música, né? Para depois trazer a palavra e termino depois com a música e a oração nas minhas homilias. Foi a partir daí que eu percebi que a música faz parte do meu ministério, da minha caminhada e do chamado que Deus fez para mim como sacerdote. Já são 2 CDs gravados? São 2 CDs, apesar que o primeiro ele é independente, né? Uhum, Nós escolhemos algumas músicas no primeiro, que uhum, ficou só mais ali a nível local da paróquia. E esse agora, ao vivo, cantado pelo povo, né? uhum. Gravamos na igreja. Ficou excelente, Ficou lindo, ficou né? muito bom. Pela gravadora Universal Music. Ficou muito Uhum. bacana. Eu gostei muito. Que bom. E o chamado como escritor, como é que apareceu? Também foi assim, na verdade, foi quando a revista Veja, São Paulo, Uhum. um dia ela apareceu lá na igreja. Padre, queremos fazer uma reportagem sobre o teu ministério, porque falam que o senhor enche a igreja e o senhor lembra o Elvis Presley. E a princípio, Márcio, eu não queria que fosse feita essa entrevista. Aham. Por vários motivos pessoais meus, né? Não preferia não, mas conversando com o Dom Odilo, que é nosso bispo, falou, não, é melhor você então conceder a entrevista. Então eu permiti. A partir dessa reportagem na revista Veja São Paulo, abriu precedentes. Foi aí que veio a editora Petra Uhum. e me propôs para que eu escrevesse um livro de espiritualidade. Eu achei que seria interessante, que eu poderia também contribuir um pouquinho através do meu ministério escrevendo um livro, né? Uhum. Que tem tudo a ver com as minhas homilias. Tem esse título, Não há mal que me possa vencer. Foi depois da revista Veja que abriu esses precedentes, tanto da editora Petra, quanto da gravadora Universal Music. Uhum. Não, a gente entende assim o receio porque às vezes a gente é olhado apenas por um viés, né? Você Sim, fica estigmatizado, mas também eu fico grato por Dom Dilo tê-lo incentivado porque é um meio também de publicar a palavra de Deus, de sem chegar a dúvida. muitas pessoas que se não fosse pela curiosidade não saberia, não conheceria o seu ministério, né? É verdade, verdade. Realmente eu vejo que isso tem a mão de Deus, sabe, Márcio? Porque realmente eu estava ali quietinho, né, fazendo o meu trabalho dentro do apostolado que a igreja me confiou. De repente veio, eu acho que penso eu que foi pelo boca a boca. Uhum, Chegou um dia essa repórter e falou, padre, nós queremos fazer uma entrevista com o senhor. Estão falando muito do seu trabalho, das suas missas que lotam. E eu tenho muito cuidado com isso, Márcio, uhum, porque o ministério é de Deus, uhum, os dons que Deus me confiou é dele. Então, assim, eu não quero ser um padre artista, nunca foi essa a minha intenção. Eu sou um sacerdote e uhum. sou muito feliz naquilo que me foi confiado. E o meu primeiro chamado é ser pároco, que é governar, ensinar e santificar o povo ali da Santíssima Trindade. Porém, se eu posso contribuir, e assim eu estou entendendo que Deus está me pedindo isso, Uhum. através da música, através de um livro, para poder outras pessoas no Além das país, fronteiras da diocese, além das da paróquia e da e da diocese. diocese, né? Uhum. Então eu vejo que Deus tem pressa, e eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Porque o senhor disse que já usa bastante nas suas homilias essa temática do não há mal que me possa vencer, Sim. não é? Mas quando foi o momento que o senhor fechou isso como o título do livro? Não, é esse daí.
qual foi a inspiração que lhe veio ou a confirmação que lhe veio. Não é isso que Deus quer de mim para esse primeiro livro. Na verdade, nas minhas homilias, eu costumo sempre trabalhar essa espiritualidade com o nosso povo. Uhum. Primeiro, o tesouro que todos nós somos para Deus, o milagre que nós somos e a potência que Deus nos confiou pelo poder do Espírito Santo no batismo. Uhum. Então, através disso, o Senhor ele nos deu a capacidade de nós nos revestirmos em todas as circunstâncias da nossa vida, Márcio. Você também é um homem missionário, você sabe bem o que o padre está falando. Portanto, o nosso povo está batido, está machucado. É verdade. E por causa do pecado original, isso acabou trazendo assim uma sequela de nós perdermos a nossa própria identidade como filhos de Deus. Uhum. E se eu descobrir pela palavra quem eu sou diante de Deus, então eu vou descobrir também que o mal só pode me vencer se eu não estiver revestido da verdade que Deus me confiou, daquilo que Ele me chamou. Então isso está nas cartas de Paulo, onde ele afirma, né, tudo posso naquele que me fortalece. Depois ele fecha dizendo, não há mal que me possa vencer, quando eu estou em comunhão e intimidade no meu batismo com Deus. Então é isso que nós trabalhamos nas nossas homilias. Então, sobre isso, eu acabei então afirmando isso, né? Concretizando isso nas homilias com o povo de Deus. Santo Agostinho participou bem aí na escrita desse livro? Muito, demais. Eu sou assim, no bom sentido, um fã também dele. Então, acho que todos nós. Maravilhoso, né? Santo Agostinho doutor, grande filósofo da nossa igreja. Concorrente, né? Demais. E ele passou por essa fase que acho que todos nós passamos também. Quem eu sou? Né? Por que existem sofrimentos? Por que Deus, então, não impede certas coisas do mal que acontece no nosso meio? Então, ele foi um grande questionador e um homem muito aguçado na sua inteligência. Mas, graças a Deus e a sua mãe, que foi uma mulher muito orante, ele acabou encontrando um dia um bispo que o ajudou muito a entender um pouco essa fé maravilhosa. E uma das grandes contribuições dele, que eu inclusive menciono no livro, é que ele fala que nós perdemos a memória por causa do pecado. É como se a gente levasse uma pancada na cabeça e nós esquecêssemos da nossa essência como filhos de Deus e a capacidade que Deus nos deu pelo poder do Espírito Santo. Então ele fala que muitas vezes a gente fica meio que perambulando na vida, esquecidos da nossa verdadeira identidade. E que através da vida de oração, a gente vai mesmo meio como que sendo resgatados desse esquecimento. A gente volta a lembrar qual é a nossa essência. Então eu menciono isso com bases na Sagrada Escritura, né? Essa fala de Santo Agostinho, onde contribui muito para nós, porque ele foi um personagem vivo que também questionou muitas coisas do mundo, né? Então o livro ficou muito legal, ficou muito bacana e de fácil leitura. O que eu acho ótimo ao ouvir um padre, não é? Porque o padre ele tem a oportunidade de acompanhar de modo geral e pessoal a sua comunidade. De modo geral, porque vai encontrar nas missas, vai encontrar nos retiros, vai encontrar nas atividades pastorais, o grupo, e de modo pessoal, porque tem a possibilidade de atender, de conversar, de aconselhar, de ouvir a confissão, não é? Então, na sua experiência, o senhor percebe que isso que Agostinho diz continua se realizando ainda hoje? As pessoas tendem ainda a se afastar de Deus em vez de buscar resgatar essa semelhança cada vez mais com Ele? Por quê? Sim, eu percebo isso como pároco, né? Como diz aquele evangelho, Jesus disse, o meu povo está cansado e abatido. Eu acredito que até hoje essa modernidade que nós estamos vivendo no mundo, ela tem uma grande contribuição com essa falsa ilusão, né? Do mundo do descartável hoje. Então, é claro, continua ainda sendo hoje um buraco muito grande, um vazio interior que acontece no coração das pessoas, né? As pessoas, elas esqueceram que elas têm uma fonte que sustenta. E às vezes elas ficam procurando, às vezes tentando achar isso no mundo aí fora, às vezes na bebida, às vezes no dinheiro, às vezes no trabalho cansativo, e às vezes não percebeu que está dentro dele mesmo, esse chamado de Deus, né? Esse chamamento para o reino de Deus. Então isso, claro, eu vejo isso
de uma maneira muito clara no meu dia a dia. As pessoas estão com fome e sede de Deus, mas ainda não perceberam que é de Deus. Isso Continuam tentando se saciar de outras formas. de outras maneiras. É onde a gente percebe que entra a depressão, que é uma das maiores doenças, para mim, na minha opinião, e a gente acompanha isso na igreja, é a grande enfermidade do século. Não é? Mas essa sociedade do descartável, ela injeta a sua mentalidade nos relacionamentos. Com Tem muita certeza. gente se usando, Sim. não é? Então, se você serve para mim, você fica na minha vida. Se você não serve, eu te descarto. Não é? Você é uma pessoa interessante, do ponto de vista erótico, é apetitoso ou apetitosa. Então, você me serve. Não é? A partir do momento que você perde esse interesse, eu ponho você de lado. Então, a gente vai percebendo que há muitos sentimentos permeando os relacionamentos que são terríveis para quem os tem e para quem é o alvo desses sentimentos. Como é que o senhor percebe que nós podemos deixar de alimentar esses sentimentos prejudiciais para os outros e para nós mesmos? Porque o apelo é muito forte, né? Se por um lado a gente, quando começa a raciocinar, a gente diz, não quero isso para mim. Por um outro lado, quando você está distraído, o apelo é muito forte para você viver dessa maneira. É verdade. Então, talvez esse seja um dos motivos que eu trabalho bastante nas homilias. Primeiro, o quanto nós somos importantes e amados por Deus. A maioria das pessoas não acreditam nisso, né? Porque às vezes ela já tem um histórico de rejeição dentro da sua própria casa, no relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Então, o grande desafio que eu vejo como padre hoje é você resgatar o quê? É esse sentimento de se sentir amado por Deus. E o quanto você é importante. O quanto, mesmo que você seja diferente do outro irmão, você tem uma parcela importantíssima na sociedade. E Deus precisa de você. Você é um tesouro que você precisa descobrir isso. Esse, para mim, talvez seja um dos caminhos que eu mais utilizo nas minhas homilias, que vem chamando a atenção das famílias que vão muito na igreja, né? Porque as pessoas elas estão muito se sentindo desvalorizadas, justamente por esse mundo descartável. Mas será que, olha, eu sou baixinho, né? Eu não tenho uma aparência assim que o mundo hoje fala que para servir no mundo tem que ter uma aparência assim. Eu não tenho. Então, será que eu tenho valor? Então a pessoa fala, eu não tenho mais sentido na minha vida. Eu já não tive uma história que meu pai me amasse. Ele prefere meu irmão. Na escola, eu fui rejeitado pelos meus colegas. Não tive sorte no meu relacionamento de namoro, né? No meu trabalho, as pessoas querem me humilhar. Então você imagina como é que elas chegam, né? Como é que elas ficam? Despedaçadas, né? Despedaçadas, porque elas falam, não, o bonito é isso. Eu não tenho um corpo bonito. Então, se eu não tenho um corpo bonito, eu não sirvo para a sociedade. Se eu não tenho dinheiro, eu não sirvo para ter amizades. Então, o desafio é, primeiro, meu irmão, vamos descobrir agora em Deus quem você é. Você é um milagre. E você tem uma pertença nesse mundo aqui que ela precisa ser descoberta e vivida, né? É onde eu trabalho muito a música, é onde eu trabalho a oração. Inclusive, Márcio, se você me permite, Claro. eu acredito que as pessoas falam, padre, por que a sua missa lota? Não é porque eu pareço com Elvis Presley. É porque é uma missa animada, onde tem muita música, que a gente levanta mesmo o povo com a música, mas porque a gente ora dentro da missa. Então, por exemplo, eu estou no momento da homilia, e na homilia eu estou falando exatamente disso, desse mundo do descartável que despreza a gente, mas onde eu falo assim, mas hoje Ele está te enxergando, e agora você vai levantar em nome de Jesus. Então eu convido o povo a se levantar e a ele experimentar no batismo dele a fazer uma oração junto com o padre, na autoridade do nome de Jesus, para renunciar o quê? Todo aquele espírito de tristeza que está batendo no coração dele, aquele espírito de rejeição que é muito comum acontecer. Então eu faço orações sobre isso. É onde eu vejo que muitos começam a chorar nesse momento. E naquele choro está havendo grandes libertações. Libertações do quê? Dessa falsa fala de que eu não sirvo, de que eu não deveria ter nascido, de que tudo a parte negativa. Então é quebrada no momento da oração. É onde eles se levantam. E eles vêm com tudo. Ele fala, padre, olha,
talvez o senhor não saiba o quanto nas suas orações, quando a gente vem aqui, o bem que o senhor está fazendo para nós, através dessas orações. Eu cheguei aqui acabado. Hoje, eu continuo com várias dificuldades na minha vida, mas hoje eu estou em pé. Hoje eu me aceito, hoje eu sei fazer uma oração, hoje eu sei quem eu sou diante de Deus, hoje eu tenho ânimo para lutar. Então, isso para mim é o maior feedback que eu tenho desse trabalho que Deus me confiou como padre. E é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Não Você é? está vendo as almas serem levantadas, né? Agora, olha o que é a saúde de um ambiente, não é? Porque a gente também tem que interpretar a paróquia como um ambiente de saudável, salutar, não é? Capaz de levar a saúde para as pessoas, não é? E é uma pena quando a gente vê tanta gente afastada, não é? Se privando de viver uma oportunidade de restauração gratuita, não é? Sim. Em cada comunidade, em cada paróquia, você sempre faz a proposta da partilha, porque isso, inclusive, opera em favor de quem partilha, não é? Mas é gratuito, qualquer pessoa que quiser chegar lá e poder participar, está convidada, a paróquia está aberta. Olha o bem que faz, um ambiente saudável. Só que, muitas vezes, a gente percebe pessoas ingressando em ambientes que não são saudáveis e, muitas vezes, são reféns de companhias que não são saudáveis, não é? Até às vezes sob o pretexto de que eu sei que a companhia é ruim, mas eu vou estar junto, quem sabe eu ajudo a melhorar. Não está dando conta nem de si, vai dar conta do outro, né? Como é que o senhor vê isso? Realmente, isso é uma realidade e muitas pessoas acabam tendo essa fraqueza, né? Tá precisando passar por um resgate na vida e às vezes ela tá, vamos dizer assim, escrava também daquilo. E às vezes acha que pode querer ajudar outra pessoa. Mas outra coisa interessante, sabe, Márcio? A gente está percebendo o quê? Os homens estão voltando para a igreja. Homens, né? As mulheres estão ali, mas os homens estão voltando. E exatamente isso que vem me chamando mais atenção, né? Lá na paróquia onde a gente trabalha. A gente está vendo que os homens, a gente até fala assim, o homem é muito machão, aquela coisa toda do durão. Não, muito pelo contrário. O homem, ele é muito sensível e está tendo essa identificação muito grande com essa espiritualidade de cura interior na hora das missas, né? Então a gente está percebendo o quê? Meu Deus do céu, eu estou sendo resgatado por uma oração que eu nunca tinha experimentado, né? Eu não sabia o valor que eu tenho e agora eu estou começando a ter também. Então é muito bacana a gente perceber tudo isso, sabe, Márcio? Certo. Olha, gente, quero fazer então aí a indicação para você do livro do Padre Marcos, não é? Marcos Roberto Pires, mas é o Padre Marcos, não é? E vai estar lá, entre parênteses, o Padre Elvis, né, que como é conhecido, não há mal que me possa vencer. Com tantas coisas que nos fazem temer aí muitas vezes no dia a dia, como é que eu posso não temer o mal, né? Hoje, uma das grandes opressões que o ser humano está vivendo é o medo, né? É a instabilidade da vida, né? A gente está num cenário político instável, num cenário econômico difícil, não é? Muita gente sofrendo com desemprego. Como é que eu não vou temer? Não é? Não dá para tratar todos os assuntos aqui nesses 20 e poucos minutos, né? A gente quis mais que você conhecesse o padre e que também pudesse ter conhecimento do livro. Não há mal que me possa vencer, com o Padre Marcos, que começou cantando e nós não vamos deixar ele sair daqui, ele ir embora sem brindar-nos com uma outra canção antes da gente terminar aqui o programa. Pode ser, padre? Agora? Por favor. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito.
céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. É isso aí, eu conversei com o Padre Marcos, tenho certeza que você gostou muito. Vou pedir a ele que nos dê a bênção antes de nós irmos para o intervalo. Nós vamos para um breve intervalo, você continue conosco, porque no segundo bloco nós vamos conversar com a empresária Inô Manuel sobre o seu projeto social Beleza Solidária. E você pode continuar em sintonia com o programa pelo nosso endereço, facebook.com/papoabertocn. Padre Marcos, muito obrigado. Nos dá a bênção? Claro que sim. Por favor. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.